Oi pessoal, sou a Kaline, bem-vindos ao meu canal. Hoje trarei mais uma leitura temporal para vocês, direcionada aos signos de terra, ok? E hoje, junto à energia do povo das matas, né? Então, para cada um pode chegar de uma forma, para alguns vai ser a força dos caboclos, ou os gnomos, ou até mesmo conectado à Mãe Gaia, tá bom? Então, abrace da melhor maneira que isso chega para você, tá bom? E hoje vai ser uma dinâmica um pouco diferente, tá? Porque eu já embaralhei o tarô e tirei as cartas para identificar a primeira mensagem, para trazer um pouco mais de dinamismo para os vídeos. Então é um teste, espero que vocês acompanhem aqui comigo. E se você já é inscrito, por favor me dá um feedback, me fala se fluiu um pouco melhor. Eu sou todo ouvidos, né? E no que a gente puder evoluir, seguimos evoluindo, tá bom? Bom, vamos à primeira mensagem para vocês, gente. Nós temos aqui a carta da Torre, um 6 de copas, a carta da Força e o Louco, tá bom? No fundo do deck, nós temos a carta do Diabo, Rei de Paus e 5 de ouros, tá bom? Gente, então, eu já percebi que as mensagens estão muito conectadas entre si aqui do canal. São mensagens direcionadas às pessoas que estão trabalhando o seu autoconhecimento e estão em um processo de transmutação e de autotransformação, né? Onde a gente modifica o interno para que o externo possa se modificar também. Então, estamos no momento de manifestação do que tem mudado na sua vida. E aqui são alguns lembretes e recados da espiritualidade, tá bom? Aqui pede o fim definitivo de qualquer nostalgia ou apego que você tenha tido ou terá em relação ao que você está deixando para trás. Eu sinto que, como vai ser uma mudança muito forte que vai acontecer com você, tem esses avisos constantes em relação a você deixar para trás uma vida que não te pertence mais. E aí, vez ou outra, pode vir algum pensamento atravessado, uma nostalgia. Se tem aqui para outras pessoas, né, em outras leituras, essa sensação de você dever algo ao que ou quem você está deixando, e não. É para você seguir em frente de cabeça erguida, sabendo que tudo que você fez era o que você poderia ter feito. Seja para aquela situação, para aquelas pessoas, ok? Então aqui pede esse corte drástico, nesse encerramento definitivo para esse tipo de pensamento e emoção que te rodeia ainda. Talvez porque você não se movimentou fisicamente do lugar que te traz isso. Mas aqui diz que se você, por conta própria, não trabalhar o seu mental e o seu emocional, principalmente, para deixar isso para trás, não limpar isso, pode ter alguma mágoa aqui, gente. Tem que ter uma transmutação emocional aqui. É quando você muitas vezes chora tudo que tem que chorar, sem culpa. Quantas vezes você se permitiu chorar, de fato, para limpar? Eu tô sentindo essa energia aqui. Tudo que você vem carregando são pesos que não são seus. Coisas que nunca foram suas, tá? E que se em algum momento você pensou isso, você se livra disso finalmente, mas sem culpa. Tá bom? Então pede essa limpeza emocional
E se você não fizer isso por conta própria, haverá uma intervenção da espiritualidade de uma maneira drástica para que você deixe isso definitivamente para trás, tá bom? Aqui, gente, a torre, ela é muito isso quando ela cai na mesa. É uma forma de você se preparar psicologicamente, emocionalmente para um momento que vai mexer emocionalmente com você. Essa energia tá muito forte, gente. Então, pede muito essa limpeza emocional, de fato, mas com consciência, né? Você precisa estar compreendendo a mudança, o pedido de mudança desse movimento, sabe? Que é uma mudança emocional. Você entra com seu emocional renovado para essa próxima fase. Que fase? O seu novo mundo, a sua colheita. Uma fase em que nada vai determinar absolutamente nada sobre a sua vida, porque quem determina é você. Você entra renovado, com coragem, onde você domina os seus desejos e não é dominado por eles. E tem um conselho aqui sobre isso, já falo, tá? Mas sempre com coragem. E aqui, gente, pede uma coragem dúbia, né? Aqui, para quem faz o trabalho de integração, acho que compreende o que eu tô dizendo. Aqui tem essa energia um pouco mais da noite, é aquela que... Aqui é muito de quem sabe andar no escuro. E agora você vai entender que você não tem medo de nada. Mas esse não ter medo de nada, ele tem que ser dúbio. Dúbio porque você tem uma força e uma coragem para tudo que chega até você. Então o leão, ele não tem medo, ele sabe que é temido. Ao mesmo tempo, pede uma inocência. Um reset, sabe? O lance do começar de novo mesmo, do zero, sem saber o que vai esperar, mas entendendo o quão bom isso é. Na perspectiva de que, legal, agora eu tenho um livro em branco para escrever a minha vida. E eu não sei o que vai ser. Eu vou descobrir. Isso é magnífico, porque você entende que você tem a força para enfrentar tudo que chega até você. Que não são as coisas que te dominam, você domina o seu próprio poder. Tem esse aprendizado aqui. Claro, a cada um a um nível diferente, a cada um por motivações diferentes na vida, claro. Mas todo mundo aqui, a partir desse momento, entendendo o poder, o próprio autopoder, sabendo que tem esse autodomínio, que compreende que não tem razão para ter medo, porque sabe lidar com as situações, porque é protegido pela espiritualidade e porque tudo que chega é novo. Então você está recomeçando. E você não vai recomeçar com crenças antigas, com sentimentos antigos. Você se renova. E renova a sua vida definitivamente. Tá bom? Aqui, gente, no fundo do deck sai uma energia de conselho já, que justamente por você ter esse domínio sobre os desejos, pede uma atenção para você não permitir que os desejos tomem conta de você nessa nova fase. Porque são tantas coisas novas que vão chegar, estímulos, pessoas. Pede para você manter o foco na sua energia vital, na sua criatividade, nos seus projetos, mas não permitindo que esses desejos tomem conta dessa energia criativa, para que você não direcione a sua energia para coisas que não vão te proporcionar paz e estabilidade. Você precisa de paz e estabilidade nesse momento aqui.
Tem muita energia de lares caóticos, de relacionamentos muito conturbados, e você deixa isso para trás. É quando você entende que você pode ter uma vida muito melhor e você está a um passo dessa vida muito melhor. Te exige coragem, claro, é o desapego do que já foi, mas você vai em frente. Iluminado, de forma inerente, pleno. Então, focado nesse equilíbrio, né? Focado nesse equilíbrio para que você não desperdice essa energia criativa, todo esse alto poder, esse alto foco em outras pessoas ou outras coisas que vão desperdiçar o seu tempo. O seu tempo é precioso. A sua energia é preciosa, não é para qualquer um, para qualquer lugar, nem para qualquer projeto, ok? Então, olhe bem, continue olhando bem para suas emoções, para o que você vem sentindo nessa nova fase, para você equilibrar o emocional com o mental, mas de uma maneira criativa, de uma maneira nova, que você nunca viveu antes, tá bom? Eu vou só perguntar aqui se há mais alguma coisa que seja necessária passar para vocês, que eu acho que a leitura foi bem... Aliás, sinto que a leitura foi bem clara. Então, há algo mais aqui para passar para quem está nessa leitura? Aqui. Peraí, gente. Mais uma. Ok. Que legal. Bom, gente, mensagem final. Só um minuto, tá? Uhum. Exato. Gente, olha, recado importantíssimo aqui. Além dos conselhos que eu citei antes, a espiritualidade te faz não só um conselho, te traz um conselho, mas te faz um convite a focar na sua expansão financeira, né? A gente pode estar falando aqui diretamente com pessoas que buscam estabilidade financeira, e além de ser um momento ideal e propício, a vida te convida a ter esse autofoco, tá? Saiu um 6 de espadas, 7 de ouros, 9 de copas, e no fundo do deck, o 10 de ouros, né? Você, justamente, pede uma atenção com o seu mental, muita atenção,
Para não deixar que o mental traga falsas sensações nesse momento para você. Porque você vai deixar essas sensações para trás, você vai transmutar o seu emocional, você vai entrar renovado. Dito isso, podem haver alguns enganos no sentido de não sei, gente. Ok. Perdão a furadeira, gente. Ok, isso mesmo. Tá. Voltando ao foco. Gente, aqui pede uma atenção pro mental para que você não fique paralisado pelo excesso de dúvida. Como você vai entrar com a energia do louco nessa nova fase, que é não saber absolutamente nada do que vai acontecer, pede que você se abra a novas experiências, sim. Claro, com domínio da sua própria energia, entendendo quais são as suas maiores motivações atuais, o seu foco atual, certo? Mas não paralise e não se deixe paralisar, porque a inação te impede de continuar construindo essa expansão que vai te trazer o 10 de ouros. Aqui tem uma coisa meio de... talvez você não se sente pronto, mas você tá pronto. Isso aqui... não. Ninguém que não tá pronto passaria por isso. Ninguém que não está pronto teria esta energia disponível para este momento. Tá bom? Inclusive veio aqui, perdão, o 9 de copas. Sim, exatamente. Que reforça o que eu acabei de dizer, que você está pronto. Mas além de estar pronto, é uma pessoa que sabe lidar com tudo que chega a ela, mas com muita autoconfiança. Gente, 9 de copas, o seu emocional aqui está fortalecido como nunca. Nunca. Você tem a força para fazer coisas inimagináveis. Então, foque no seu autoprogresso, no estabelecimento desse poder na matéria. Isso é um poder interno que nessa nova fase se manifesta no seu externo. É riqueza, gente. Definitivamente. Pessoas que são riquíssimas por dentro, que vão expandir isso a nível material. Porque entendem a própria força e agora seguem com coragem para esse momento novo, para esse mundo novo. Não se engane, você está pronto, pronta para o melhor momento da sua vida. Só confie em você, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje, gente. Espero muito ter ajudado. Deixa aqui nos comentários se a energia ressoa com você. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like também. E é isso. Um beijo e até a próxima leitura.